Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as propostas de alteração nas custas judiciais. Veja também, novos magistrados participam de curso de formação na ESMEC. E ainda, crianças que vivem em unidades de acolhimento ganham brinquedos e têm dia de lazer. A ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, deu início ao módulo local do curso de formação de magistrados, voltado para os juízes aprovados no último concurso público do Judiciário. A capacitação é obrigatória para a conclusão do estágio probatório e a obtenção da vitaliciedade. No primeiro dia de aula, o diretor da ESMEC, desembargador Heráclito Vieira, e o juiz Marcelo Roseno, coordenador da instituição, explicaram o regulamento do curso, composto por conteúdo teórico e prático, visitas a centros socioeducativos e presídios. Com aulas diárias durante todo o dia, os 2 expedientes, abrangendo as matérias que são pertinentes à atividade jurisdicional, principalmente em comarcas de entrância inicial, aquelas comarcas em que o juiz, vamos dizer assim, é um generalista. Ele é competente para conhecer de todas as questões, questão de família, questão de improbidade, execução fiscal, direito criminal, tribunal do júri. Ele centra principalmente na atividade da prática judicante, né, na elaboração de sentenças, na realização de audiências. Então, contamos com um corpo de 25 juízes formadores, que serão os professores e orientadores durante o curso. Em seguida, os alunos assistiram à palestra com o juiz federal Najib de Melo Jorge Neto, autor do livro Abrindo a Caixa Preta do Judiciário, no auditório da ESMEC. O palestrante falou sobre a necessidade de promover o debate sobre os problemas e desafios do judiciário. A sociedade é a principal destinatária do serviço do judiciário. Então nós, enquanto juízes, temos sempre que fazer a crítica dos nossos próprios serviços e estar constantemente procurando aperfeiçoá-los e atuando para isso, junto ao tribunal, junto ao poder legislativo, junto ao governador, presidente, porque muitos juízes, os desembargadores, os ministros trabalham diuturnamente para que isso funcione, para que isso melhore. E às vezes a sociedade não tem ideia desse trabalho. O curso, destinado aos aprovados no último concurso público, tem duração de 521 horas-aula. Em abril, os juízes participaram de módulo ministrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Para cumprir o restante da carga horária, a ESMEC estabeleceu 2 turmas. A primeira, composta por 29 juízes, recebe aulas de 7 de outubro a 16 de dezembro deste ano. A segunda turma contemplará os demais aprovados e será realizada de 1º de fevereiro a 12 de abril de 2017. As aulas ocorrem em regime de dedicação integral. Heráclito Vieira esclarece que foram designados juízes para atenderem às comarcas no período de afastamento dos titulares. O diretor ressaltou ainda a importância da capacitação. É um curso obrigatório, tanto para a escola tem que ofertar esse curso, sob pena de ser descredenciada pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, quanto os magistrados, para adquirirem a vitaliciedade, que é uma das prerrogativas constitucionais, eles precisam cursar. O juiz que participa de um curso de formação, ele sai com uma capacidade e uma qualidade de trabalho melhor do que entrou. Então, isso vai reverter ao final para o jurisdicionado, que é um juiz que vai produzir decisões de maior qualidade, em maior número, e com maior justiça. Para os alunos, a expectativa é aplicar os conhecimentos na melhoria dos serviços nas unidades. Por ocasião da nossa posse, nós já estamos lá há algum tempo, mas ainda falta essa troca de informações com os membros que estão há mais tempo na carreira, que poderão nos dar a sua experiência, colaborarão com certeza para que possamos praticar a atividade jurisdicional de forma com mais presteza, com uma maior justiça a todos os jurisdicionados. As expectativas são as melhores possíveis, né? O curso oferecido pela escola, juntamente com o Tribunal de Justiça, nos oferece o estudo de casos teóricos e casos práticos que dizem relação com a nossa atividade diária. Isso é uma exigência da carreira da magistratura, o constante aperfeiçoamento, e ele é também uma exigência para o nosso vitaliciamento. O Tribunal de Justiça do Ceará firmou convênio com mais uma instituição de ensino superior. A parceria visa ampliar as atividades de mediação e conciliação nos centros judiciários de solução de conflitos no interior.
A assinatura do convênio foi realizada durante reunião conduzida pelo desembargador Gleidson Pontes, supervisor do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE. Magistrados, servidores e representantes da Unicatólica, Centro Universitário Católica de Quixadá, estiveram presentes. Também participaram o Procurador-Geral de Justiça do Ceará e o Subdefensor Público-Geral do Estado. Eles destacaram a importância da parceria. Quanto mais nós tivermos as instituições coligadas em busca do interesse público, com certeza nós teremos mais forças, mais efetividade nesse caminho tão difícil que é levar à comunidade, levar à sociedade uma forma de resolver conflitos de forma perene e eficaz. A Defensoria já tem isso no seu DNA. Nós temos núcleos de conciliação e mediação na capital e no interior. Então, para a gente é muito interessante se irmanar com as outras instituições do sistema de justiça e levar essa cultura de mediação e conciliação para o interior do Estado. De acordo com o reitor Manuel Messias de Souza, a Unicatólica tem cerca de 400 estudantes cursando Direito, que vão ser diretamente beneficiados quando o Centro Judiciário começar a funcionar. Ele acredita que a parceria vai contribuir para o desenvolvimento de Quixadá, onde fica a sede da instituição. A Unicatólica tem um propósito de uma interação muito forte com a comunidade. E nós aproveitamos os espaços dos nossos cursos de formação para se tornar esse instrumento de relacionamento, de contribuição com o desenvolvimento social, humano e político da própria região. E o nosso curso de Direito é um dos grandes espaços onde nós realmente desenvolvemos ações de atendimento, de todo um relacionamento com a cidadania e, sobretudo, com a justiça na região. O desembargador Gleidson Pontes afirma que o Poder Judiciário tem procurado parceria com instituições de ensino superior de todo o Estado que tenham interesse em colaborar com a expansão dos Sejusques. Ele ressalta a importância da iniciativa. É significativo por todo o momento que vivemos de grande judicialização. Então, o NUPEMEC ele atua na busca de desjudicializar, buscando criar alternativas para a solução dos conflitos das partes. E o caminho tem que ser esse, porque senão nós não vamos ter condição de agasalhar todas as demandas que chegam ao judiciário através de um provimento judicial de sentença. No próximo bloco, vamos falar sobre alterações nas custas judiciais. Voltamos já! A SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, promoveu um dia de lazer para crianças e adolescentes em situação de acolhimento. A programação fez parte das atividades em comemoração ao Dia das Crianças. 130 crianças e adolescentes de 9 unidades de acolhimento de Fortaleza participaram da atividade de lazer no Clube da Caixa Econômica, localizado bem ao lado da Lagoa de Messejana. A programação começou pela manhã com muita animação e banho de piscina. Os meninos e meninas almoçaram no clube e depois ainda tiveram pique para jogar futebol. Houve ainda distribuição de brinquedos, doces e bolo de chocolate. Eles não escondiam a alegria de vivenciar um dia tão diferente. Este garoto queria repetir a brincadeira todos os dias. Gostei de ficar na piscina, brincando de esconde-esconde debaixo d'água e fiquei brincando com meus amigos. Gostei demais. Para esta menina que chegou há pouco tempo de Mauriti, no interior do Ceará, a piscina foi a grande novidade. O que foi que você mais gostou hoje? Da piscina, do escorregador, do pessoal, de tudo. E você já tinha tomado banho de piscina antes? Não. É a primeira vez? Foi. Foi bom? Foi. Muito ou pouco? Muito. A programação ocorreu no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, e foi organizada pela SEJAI com o apoio de servidores e magistrados, além de doações de empresas parceiras. As instituições de acolhimento se encarregaram de enviar pelo menos 3 educadores para monitorar as crianças e adolescentes durante todo o dia de lazer. Benício Júnior, da Casa da Criança, foi um deles. Ele afirma que todos os anos, atividades como essa são ansiosamente aguardadas pelos 15 meninos e meninas que vivem na unidade. Passo o ano todo esperando esse momento, porque muitos não tiveram oportunidade de ter com a família. E a expectativa é grande para eles. Tirar um sorriso dessa criança que já vem sofrendo tanto na vida, que ainda sofre. E quando tem uma oportunidade dessa, tirar um sorriso delas é tudo para nós. Vale a pena o que nós fazemos.
Elizabeth Pinheiro, diretora do Renascer, reafirmou a importância de celebrar datas comemorativas. A gente faz todas as comemorações, Natal, São João, todas as festas, comemorações, datas comemorativas, elas são feitas também no abrigo. Apesar da idade, né, que meus meninos são de 15 a 18 anos, como a maioria das etapas desses meninos são cortadas, um dia desse é um dia ímpar, né? Porque eles vão vivenciar a infância. No programa de hoje, o Judiciário em Evidência exibe a segunda matéria da série sobre qualidade de vida no trabalho. Vamos conhecer algumas ações promovidas pela Divisão de Saúde do Fórum Clóvis Bevilacqua. Diariamente, são pelo menos 7 horas sentados à frente do computador, sem pausa para alongamentos. Fora do trabalho, uma vida sedentária aliada a uma alimentação nada equilibrada. Essa é uma realidade que afeta muitos servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua. O resultado dessa rotina pode vir em forma de dores musculares e nas articulações. Como a gente trabalha preparando documentos, certidões, tudo relacionado à tramitação de um processo, os dedos são os que mais sofrem com o dia a dia, nesse contato diário com o teclado. Uma parceria firmada entre a Divisão de Saúde do Fórum e o curso de Fisioterapia da Unifor tem ajudado servidores e magistrados a mudar o estilo de vida e evitar a famosa LER, lesão por esforço repetitivo. Até dezembro, toda quarta-feira à tarde, alunos do curso irão visitar o fórum para avaliar as queixas dos funcionários e orientá-los sobre a postura correta e os alongamentos indicados para cada caso. A ação conta ainda com a realização de palestras educativas sobre reeducação postural e dicas para evitar lesões. Quando se chega próximo de saber o que está acontecendo, a gente vai com a proposta de evitar, no próprio ambiente de trabalho, eu parar e saber que momentos devo parar. Depois a supervisão vem, que é a fisioterapia, o fisioterapeuta, e vai perguntar quais as dificuldades e o que é que ele fez com facilidade. Então, com isso, a gente vai proporcionar ao funcionário diminuir mais, vamos supor, aquelas lesões ou aqueles cansaços. E se perdurar, então a gente também, após a avaliação, a gente encaminha para um setor de fisioterapia. Outra atividade da Divisão de Saúde é o projeto Visão nas Mãos, promovido em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Toda terça-feira, das 8 às 17 horas, o setor disponibiliza o serviço de massoterapia, realizado por deficientes visuais que participam de projetos de inclusão social da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As massagens têm duração de 15 minutos e custam R$10. O juiz Cláudio Paula Pessoa aprovou o serviço. Eu tenho um problema de coluna, na cervical, também problema de torcicolo, né, sinto muita dor e em decorrência do estresse normal que a gente tem no dia a dia, né, e que você com essa massagem, né, realmente tem sido muito importante para aliviar a tensão, relaxamento. E realmente eu tenho obtido resultados bem significativos. Para a diretora do setor, Sinara Marques, além de garantir o bem-estar, as ações voltadas para a qualidade de vida podem melhorar o rendimento dos servidores do judiciário. A gente acredita que reflete diretamente na produtividade e, além disso, no bem-estar dos colaboradores, né? Esse bem-estar vai refletir na motivação e vai tudo influenciar o clima organizacional. A promoção de ações pontuais como a oferta de serviços de aferição de pressão e testes de glicemia também integram o calendário de atividades da Divisão de Saúde. Além disso, o setor oferece serviços regulares de odontologia, nutrição e atendimento médico a todos os servidores e magistrados. Esses serviços contínuos, como você falou, nós temos aqui o de odontologia, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Quem tiver interesse em receber esse atendimento, basta ligar para o telefone aqui do Fórum da Divisão de Saúde, que é 3492-8140, e agenda a sua consulta no melhor horário, olhar se é melhor à tarde, se é melhor de manhã, escolhe o dentista também que você preferir. Nós temos também o serviço de nutricionista, que funciona toda quinta-feira, também de 8 às 17. Para participar, pega uma ficha cadastral anteriormente, preenche tudo para que a nutricionista, quando for realizar o atendimento, já saiba como é a rotina de alimentação daquela pessoa. Depois disso, você liga marcando e pronto, basta agendar. Temos também serviço de enfermagem, de segunda a sexta, de 8 às 18.
E também nós temos agora um médico, que está aqui dia de segunda e quarta, de 7 às 12. As custas judiciais, que são a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo, estão passando por mudanças para promover uma maior eficiência do trabalho da Justiça. Para saber mais sobre as mudanças propostas pelo Judiciário, eu converso com Alex Araújo, secretário de Finanças do TJCE. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Secretário, que alterações nas custas judiciais estão sendo propostas e em que situação está a solicitação? Qualquer mudança de imposto, principalmente no contexto atual, que não seja uma redução, isso incomoda bastante pela própria dificuldade que passa, a econômica por qual passa o país. No caso dessa mudança, na verdade, ela corrige algumas coisas da lei anterior, que foi aprovada no ano passado, né, que estava em vigor durante esse ano, que já foi uma correção do sistema de cobrança das despesas judiciais, que não sofria atualização desde 1994. De lá para cá, a gente teve uma série de mudanças, aumentou a taxa de litigância, nós tivemos o novo CPC, que entrou em vigor neste ano, tivemos uma série de outras atividades que a Justiça teve que incorporar, que aumentaram a complexidade e o custo de condução de processos. Então, essa mudança era necessária para essa atualização. A lei que foi aprovada, ela passou por uma discussão sobre a sua constitucionalidade, houve uma medida cautelar que afetou parcialmente essa lei. Basicamente, 4 pontos foram colocados na medida cautelar. Primeiro, o valor do teto das custas, que foi considerado um valor elevado. Em segundo lugar, a cobrança dos recursos, que na lei aprovada tratava de um percentual do valor da causa. Foi reduzido isso para um valor fixo. Além disso, os recursos extraordinários, ou seja, aquelas ações que saem da justiça estadual e vão para as justiças federais. E, por último, a questão relacionada à emissão dos alvarás. Hoje, a gente convive com parte da lei e parte das custas baseadas nessa cautelar. Então, a gente está fazendo um ajuste, de novo, unificando isso numa nova lei, e levando esses valores que estavam sob a observação da cautelar para valores que fossem já orientados para um critério mais racional. Por exemplo, os alvarás, a gente está fazendo a isenção. A ideia que está por trás disso é de que essas custas devem ser cobradas pelo o custo que realmente ela tem para o tribunal. Nós estamos implantando uma série de mecanismos que vai permitir cada vez mais que o usuário da justiça tenha acesso a serviços pela internet. No caso do alvará, ele vai poder de casa tirar determinados tipos de alvará sem que isso represente um custo para o tribunal. Então não faz muito sentido que a gente cobre por ele. Então está isentando, né, de acordo com o que também orienta a cautelar. Com relação aos recursos em geral, a gente está trazendo para um valor fixo que reflete a média dos tribunais do mesmo porte do estado do Ceará. Deve ficar no valor em torno de R$ 180, de acordo com a proposta que está em tramitação. Com relação às causas em geral, que aí remete para o valor máximo das custas, a nossa proposta traz um aumento do número de faixas, incorporando faixas de valores mais elevados, mais condizentes com a realidade atual da própria Justiça Estadual, e trabalha de novo com valores médios para tribunais do mesmo porte. É importante também ressaltar que uma parte expressiva dos processos que tramitam na Justiça Estadual, elas fazem parte do que a gente chama de justiça gratuita. Hoje, de cada 4 processos que ingressam, 3 são da justiça gratuita. Essa gratuidade permanece, ela não é afetada pela lei. Secretário, como é calculado o valor das custas? Existe algum parâmetro nacional? Infelizmente não. Como taxa, as custas deveriam refletir o custo de tramitação do processo. Há uma iniciativa do CNJ, da tentativa de fazer um cálculo para a tramitação do processo, mas isso também varia de acordo com a área especializada da justiça. Por exemplo, o custo de um processo na área criminal é diferente de um custo de processo na fazenda pública. Então precisa também desse detalhamento e precisa também do detalhamento da vida de cada processo, porque dependendo da natureza do processo, como é possível se utilizar de recursos ao longo da sua tramitação, que faz com que estenda bastante essa tramitação, esse custo também evolui. Então, há uma série de fatores que tornam esse cálculo muito complexo, e a falta de parâmetros nacionais criam uma dificuldade adicional. O que acontece com os recursos recebidos das custas?
Esses recursos compõem um fundo estadual chamado FERMOJU, que é o Fundo Estadual de Reconstrução e Modernização do Poder Judiciário. Esse recurso só pode ser utilizado para o custeio e investimento do tribunal, ou seja, ele não pode pagar despesas de pessoal, por exemplo, e ele se soma a esses valores que são recebidos das custas cartorárias e de outras receitas eventuais que o tribunal possa ter, como, por exemplo, a escola da magistratura realiza cursos que para o público que não é interno é pago, então compõe essa receita. Esse fundo, ele tem uma aplicação, como eu disse, restrita ao custeio e investimento, e ele é essencial para a manutenção hoje do tribunal, já que mais de 50% dos recursos de manutenção são bancados por ele. O senhor já falou que existem casos em que não há cobrança de taxa, então as alterações no valor das custas não vão afetar o acesso da população mais carente à justiça, é isso? A legislação já cria os mecanismos de proteção a esse público. Por exemplo, alguém que entra na justiça e por não ter condições de pagar o advogado recorre à Defensoria Pública. Pela própria lei, né, a lei já prevê esses casos, os casos que são conduzidos pela Defensoria Pública são isentos de custas. A mesma forma, aquela pessoa que usa um advogado privado, mas que declara a sua condição econômica deficiente naquele momento, o juiz também pode autorizar que seja dispensada a cobrança de custas. Além disso, todos os juizados especiais também são isentos do pagamento dessas taxas. Então, hoje nós temos uma parcela expressiva dos processos que se utilizam desse mecanismo justo, né, da gratuidade. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre custas judiciais. Corrupção passiva, ato de receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, em razão da função, vantagem indevida ou aceitar promessas dessas vantagens. Estamos de volta para continuar falando sobre custas judiciais. Nosso convidado é o secretário de Finanças do TJCE, Alex Araújo. Secretário, quais são os critérios para que a pessoa possa se declarar hipossuficiente para não pagar as custas? A providência principal é uma declaração prestada ao magistrado que conduz o processo. Dependendo da situação, ele pode solicitar alguns documentos que comprovem aquela situação. Mas na maioria dos casos, a declaração, acompanhada da declaração do advogado, é suficiente para a comprovação dessa situação. E isso é muito importante porque em determinados segmentos da justiça, como por exemplo nas varas de família, isso é crítico para a condição do processo, já que muitas vezes, em algumas questões, se tivesse que se pagar as custas, isso praticamente inviabilizaria economicamente o seu início. Quando as custas processuais devem ser pagas e quem deve arcar com essa despesa? As custas processuais devem ser pagas originalmente no início do processo. Na entrada do processo na Secretaria de Vara, um dos documentos que devem ser apresentados é exatamente a guia de recolhimento dessas custas. E ao longo do processo, dependendo do tipo de evento, né, um recurso, por exemplo, a nova guia deve ser juntado para que o procedimento tenha prosseguimento. Existe o caso em que, por engano, às vezes as custas são pagas em duplicidade. Nesses casos, a parte pode requerer a devolução. Esse é um trabalho, por exemplo, que a Secretaria de Finanças faz, né, de verificar essa duplicidade, fazer a devolução, de modo que a gente preza para que sempre o valor justo seja pago naqueles eventos que são previstos em lei. E quem faz esse pagamento? O pagamento é feito normalmente pela parte que ingressa com o processo. No processo inicial, pelo reclamante, né, e nos recursos, pela parte que está iniciando o recurso. E qual o limite máximo de cobrança? Esse é um dos temas mais controversos da legislação estadual. Na lei aprovada do ano passado, esse valor tinha sido colocado em R$87 mil. Grande parte do questionamento da constitucionalidade da lei foi em cima desse valor. Por força da cautelar, ele reduziu. Como não tinha um parâmetro, ele voltou para a lei anterior, que valia até o ano passado. Então, hoje, esse valor está em um pouco abaixo de R$2.700. E na proposta que foi encaminhada pelo tribunal à Assembleia, na proposta de lei, nós utilizamos o valor médio dos tribunais de médio porte, que é onde o Ceará se insere, que esse valor se situa em torno de R$18.700,
que só é pago para aquelas custas de processos de valor acima de R$1 milhão. O que ocorre caso o pagamento não seja efetuado? É uma das atribuições da Secretaria de Vara fazer essa verificação, aquela etapa do processo não prossegue até que as custas devidas sejam recolhidas. E no caso das custas iniciais, o processo fica parado no sistema. Ele só tem condições de dar prosseguimento, né, com o recolhimento e a apresentação da guia que comprove que as custas foram recolhidas. Além do Poder Judiciário, existem outras instituições que recebem os recursos arrecadados com as custas? A Defensoria Pública recebe 12% do valor básico das custas. Tem um papel fundamental, né? Principalmente porque ela que garante grande parte do acesso da justiça daquelas pessoas que não têm condições de pagar a assistência jurídica privada, né, o advogado pago. Então a Defensoria socorre essas pessoas e até mesmo por conta do ambiente de crise que a gente vive hoje, o crescimento do desemprego, houve um crescimento da demanda dos serviços dela nesse último ano. Então esses recursos são fundamentais e esse projeto de lei que a gente manda também beneficia a Defensoria. Quais as fontes de recursos para o funcionamento do Poder Judiciário? Bom, hoje nós temos basicamente duas fontes. O recurso do Fermoju, aí dentro incluem-se as custas judiciais, e o financiamento através de recursos do próprio Tesouro Estadual. É importante ressaltar isso, que como uma atividade de natureza eminentemente pública, o tribunal não possui outra forma de financiamento que não sejam recursos vindo da arrecadação de tributos. Todos os tribunais do Brasil passam por uma crise muito séria de financiamento. O nível de litigância cresceu muito. Fala-se que no Brasil hoje nós temos mais de 100 milhões de processos tramitando na justiça. Esse é um volume excessivo. Nós não temos ainda hoje ferramentas que deem velocidade nessa tramitação. Em outros países que se resolveu esse problema foi com investimento massivo na revisão de processos e investimento em tecnologia da informação. No caso da justiça, esses investimentos, diferente da maioria das empresas, têm que ser acompanhados em muito investimento em segurança da informação. Então nós temos que discutir outras formas de financiamento, possivelmente projetos de financiamento específico para esses investimentos, de modo que a capacidade de prestar um serviço adequado à população seja mantida. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.